Irmãos e irmãs, paz e bem. O deserto, apesar de parecer um lugar vazio e sem vida, pode se tornar lugar do encontro com Deus. Hoje, nos caminhos da Terra Santa, vamos conhecer o deserto de Judá e também Qumran. Locais muito significativos para a nossa história de fé. Neles foram encontrados importantes sinais e documentos que muito nos ensinam sobre as Sagradas Escrituras. Abram no deserto um caminho para o Senhor. Na região da terra seca, aplanem uma estrada para o nosso Deus. Que todo vale seja aterrado e todo monte e colina sejam nivelados. Que o terreno acidentado se transforme em planície e as elevações em lugar plano. Então se revelará a glória do Senhor e todo o mundo a verá. Repentinas mudanças cenográficas, revérberos de cor, brechas de luz, nos penhascos da rocha áspera, penhascos de gesso, pedras polidas pelo vento ou rachadas pela excursão térmica, leitos pedregosos de riachos secos, o deserto de Judá estende-se a leste e a sudeste de Jerusalém até o Mar Morto, com a sua herança milenar repleta de referências bíblicas. Então eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Aí eu lhes dei os meus estatutos e comuniquei as minhas normas que dão vida a quem as pratica. O deserto, já no Antigo Testamento, sempre teve um significado especial. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó viviam no deserto, e o episódio que mais do que todos marcou a história do povo eleito foi o êxodo dos filhos de Israel, através do deserto. 40 anos através do deserto do Egito até aqui, na Terra Prometida. Naquele lapso de tempo, a experiência que o povo eleito aprendeu foi que Deus sempre se preocupa com eles, mesmo nesse meio hostil, onde a vida parece quase impossível, ou, de qualquer maneira, muito difícil. Em seguida foram os profetas a falar do deserto como de um lugar onde se manifesta de modo especial o Espírito de Deus. No deserto, jorrarão rios de água. Será construída uma estrada, uma trilha no deserto, pela qual os filhos que estavam exilados retornarão. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus retirou-se por 40 dias no deserto, logo após seu batismo no Rio Jordão, e antes de iniciar sua atividade pública, e foi justamente aqui, nesse deserto da região de Jericó. Aqui foi induzido em tentação por Satanás, mas venceu a tentação. Sucessivamente, os cristãos quiseram repercorrer, reviver, imitar este período de Jesus no deserto. E na época bizantina, criou-se um grande movimento de monges aqui no deserto. Monges, principalmente eremitas, querendo imitar esse gênero de vida de Jesus, retiraram-se aqui. Portanto, o deserto pode também para os cristãos de hoje tornar-se o lugar da experiência de Deus, onde o cristão aprende que Deus se preocupa conosco na verdade, mesmo num ambiente que parece tão hostil à vida. Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João procurava impedi-lo, dizendo: Sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: Por enquanto deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Ao longo do Rio Jordão, onde os israelitas tocaram a terra prometida, onde Elias concluiu sua experiência terrena, Jesus pede o batismo e mergulha na água. Ele, que não precisa de purificação,
o faz, em solidariedade total com a humanidade inteira. Métodos fiéis que, desde os primórdios do cristianismo, aqui renovam as promessas batismais às margens do Jordão, são hoje de difícil acesso, por causa da linha do armistício de 1967, que coincide com o curso da água. Todo ano, na última quinta-feira de outubro, a Custódia da Terra Santa promove a tradicional peregrinação ao Rio Jordão, com a celebração da Eucaristia e a aspersão com a água do rio. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: Esse é meu filho amado, que muito me agrada. Um terraço calcário e argiloso, embutido entre o deserto de Judá e a margem noroeste do Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, é Khirbet Qumran, do árabe Khirbe, ruína, e Qumran, talvez Gomorra, nome mais aproximado do Vadi. No pesado silêncio de uma paisagem árida e estéril, nas cavernas cavadas na rocha nua, por 2 milênios preservou documentos considerados entre os mais importantes achados arqueológicos do último século. O sítio de Qumran, em que nos encontramos neste momento, é conhecido desde a antiguidade como uma mina de manuscritos. Com efeito, já na época bizantina, temos testemunhos afirmando que nas proximidades de Jericó tinham sido achados manuscritos, talvez de caráter bíblico. Em abril de 1947, um jovem pastor beduíno, ao encalço de uma cabra que se afastara do rebanho, descobre a gruta sucessivamente designada pelo número 1. Entre as vasilhas de barro, são achados alguns rolos envoltos em linho. As campanhas de busca e escavação promovidas na década de 50 levaram em seguida ao descobrimento de mais 10 grutas contendo documentos de vários tipos em diferentes estados de conservação. Embora de muitos restem apenas fragmentos, seu valor é inestimável. Trata-se de 11 grutas cavadas em parte na montanha, em parte nas adjacências das ruínas onde nos encontramos neste momento, e foram achados textos de diferentes tipos. De modo especial, textos bíblicos que constituem a parte mais importante. Textos que reproduzem com exatidão, de quase 100%, o texto que recebemos de outras fontes. Os textos da comunidade, que nos permitem descobrir como se desenvolvia a vida nesse lugar. E textos apócrifos concernentes aos livros do Antigo Testamento. Tudo indica que era uma comunidade de tipo monástico, isto é, pessoas que viviam juntas observando uma rígida disciplina religiosa. Constituíam um grupo interno ao judaísmo, um grupo muito observante. 2 vezes por dia tomavam o banho ritual, trabalhavam juntos e à noite, por uma terça parte da noite, estudavam as Escrituras. E os muitos velarão juntos por um terço de cada noite do ano para ler o livro, interpretar a norma e bendizer juntos. Essa é a regra para a reunião dos muitos. A vida da comunidade durou cerca de 2 séculos, pouco mais de 200 anos, a partir aproximadamente de 200 a.C. e até a época de Cristo. Do ponto de vista arqueológico, pode-se dizer que o lugar foi selado em 68 d.C., quando aqui chegaram os romanos, dirigindo-se a Jerusalém para a conquista que ocorreria 2 anos depois. Os textos bíblicos são importantes porque nos mostram que a Sagrada Escritura era algo vivo. A Sagrada Escritura era, de fato, o pão de cada dia dos membros dessa comunidade. Poderíamos nos perguntar por que trazemos os peregrinos para visitar essas ruínas.
Os peregrinos são trazidos aqui justamente para que eles possam reviver o mesmo amor para com a Sagrada Escritura que existia entre os membros dessa comunidade. Assim como os membros da comunidade, os peregrinos da Terra Santa também devem ter respeito para com as Escrituras, assim como nos foram transmitidas pelas gerações anteriores e, ao mesmo tempo, devem ter a coragem e a força de atualizá-las em suas próprias vidas. O Senhor sempre se preocupa conosco, ou seja, com o seu povo, em especial quando nos encontramos em meio a hostilidades e desertos da vida. O próprio Deus toma a iniciativa de vir a nós e nos concede a graça de conhecê-lo, para que nele tenhamos vida plena. Até a próxima semana. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai